Django nunca foi livre. A verdade por trás da mentira que enganou todo mundo. E se eu te dissesse que Django nunca foi livre? Que tudo o que vimos foi uma encenação, uma simulação manipulada desde o primeiro momento em que ele foi libertado. E se o verdadeiro caçador de recompensas não fosse Schultz, mas sim você? Django Livre, dirigido por Quentin Tarantino, é um faroeste moderno sobre vingança, liberdade e justiça. Mas existe um detalhe que ninguém percebeu. Toda a jornada pode não passar de um roteiro, escrito dentro da mente do próprio Django. Ou pior, manipulado por forças que jamais aparecem na tela. Tarantino é conhecido por criar universos alternativos, distorcidos e intensamente simbólicos, como em Bastardos Inglórios, onde ele reescreve a história. Mas e se, em Django, ele tivesse feito mais do que mudar o passado? E se ele tivesse ocultado o presente? A teoria é simples. Django nunca foi libertado, nunca matou Calvin Candie, nunca saiu daquela fazenda. Tudo o que assistimos é uma fantasia criada pela mente dele como mecanismo de fuga mental. Isso explicaria o modo como Schultz aparece repentinamente como um herói excêntrico e fora do sistema. A forma quase surreal como Django se torna um atirador imbatível em poucos dias, a ausência de consequências reais. Django mata quem quiser, explode uma casa, cavalga no pôr do sol. Isso não é liberdade. Isso é fantasia. Django está preso, em transe, vivendo um último suspiro mental, enquanto está acorrentado, ou sendo torturado. A libertação é imaginária. Schultz nunca existiu. Brunhilde pode ter morrido antes mesmo de ele tentar salvá-la. A vitória nunca aconteceu. Essa não é uma história de superação. É uma alucinação criada por uma mente à beira do colapso. A mente, quando em sofrimento extremo, pode criar realidades alternativas para suportar trauma, algo que já foi explorado em filmes como Cisne Negro, Ilha do Medo e Clube da Luta. E Django passa por traumas suficientes para justificar uma ruptura psicológica. Perde a esposa, é acorrentado, torturado, humilhado, vê pessoas mortas e enforcadas constantemente, e é vendido como gado humano. Criar um universo onde ele se torna o herói, onde todos os algozes morrem, seria um mecanismo de defesa perfeito. Vários sinais do filme reforçam a teoria. Os nomes simbólicos, Candyland, Schultz, Brunhilde, baseada em um conto de fadas. O comportamento teatral de Calvin Candie, como um vilão de novela. O sangue exagerado, quase cartunesco, como se fosse um sonho estilizado. A presença de fantasias, como de Django usando roupas azuis vibrantes, em meio a um mundo sujo e caótico. É como se tudo fosse uma encenação mental, onde Django reconstrói a realidade à sua imagem. Mas tudo é falso. Doutor Schultz, a consciência racional de Django, que tenta guiá-lo, mas morre quando Django decide abraçar o caos. Calvin Candie, a personificação do trauma opressor. Stephen Samuel L. Jackson, a culpa interna, o traidor de si mesmo. Brunhilde, o desejo de redenção. Mas será que ela realmente existe? Cada personagem pode ser um fragmento da psique de Django, transformado em figura narrativa. No final do filme, Django explode tudo, cavalga como um herói, sorri e vai embora como se tivesse vencido o mundo. Mas se isso for mesmo uma fantasia, a real cena final seria Django preso, sozinho, olhando para o vazio, sorrindo, só na própria mente. E aí, você acredita que Django venceu? Ou tudo foi uma ilusão cruel da mente? Comenta aqui embaixo. Ele está livre ou apenas sonhando com liberdade? Se você curte esse estilo de vídeo, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho. E se quiser ver essa mesma análise em outros filmes como Donnie Darko ou O Regresso, comenta o nome do filme que eu trago aqui.